Então, bom dia, né? Formal aqui a todos. Bom dia para o pessoal que nos acompanha em casa, que estão impedidos de comparecer. O hábito social diz para cumprimentar, desejando um feliz ano novo. Mas há pessoas no movimento espírita que diz que nós temos que começar a mudar esse voto. Então, ao invés de dizer um feliz ano novo, devemos começar a dizer um feliz olhar novo, um olhar para a vida, né? Então, esse é o nosso desejo na manhã desse domingo, no dia 11. Então, vamos à nossa prece, buscando nos conectarmos com os benfeitores espirituais. E, para tanto, vamos deixando nos envolver pela tonalidade da música suave e trazendo em nossas mentes a doce figura de Jesus, que de braços estendidos nos convida para um abraço carinhoso e fraternal. E uma vez abraçados em Jesus, a Ele nos dirigimos, iniciando por louvar o vosso nome, amigo. Louvar ainda a vossa condição de modelo e guia de todos nós. E manifestar a nossa gratidão pela oportunidade abençoada de estarmos reunidos em torno dos vossos ensinamentos. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa disposição de aqui comparecermos, objetivando a aquisição do conhecimento libertador, para dele nos utilizarmos como ferramenta, como instrumentos na edificação do nosso processo de transformação moral. Abençoa, Senhor, todo o esforço que fazemos nesse sentido. Intercedemos ainda junto ao vosso coração generoso, rogando as vossas bênçãos a envolver os benfeitores espirituais, que em vosso nome aqui se encontram, nos abraçando em vosso nome, cientes das nossas dificuldades, ciente ainda das nossas necessidades, das nossas inseguranças, buscam nos amparar, repletando a nossa alma, o nosso coração, com as dúlcidas irradiações do vosso amor, emprestando-nos da vossa paz, da vossa harmonia e da vossa serenidade. Abençoa-nos a todos, Senhor Jesus. Que assim seja. No evangelista Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, ele traz um convite que Jesus estava fazendo naquela ocasião aos discípulos. E ele vai dizer a eles: ide e pregai este evangelho em todas as partes. Curai os doentes, limpai os leprosos, afastai os espíritos endemoniados. Ide e pregai em meu nome. E logo após a sua crucificação, os discípulos então se reuniram
e colocaram em prática esse ensinamento de Jesus, ou esse pedido de Jesus. Não era nem bem um convite, era um pedido, quase que uma ordem. E assim, eles saíram. E eles foram se espalhando por toda a área, por toda a parte, principalmente do Império Romano, mas também foram mais além. Alguns foram para o norte da África, outros foram até a Etiópia, outros à Índia, outros ainda para a Espanha, né, o caminho de Santiago, que tem lá na Espanha. E eles foram então se disseminando, se espalhando, permanecendo em Jerusalém, contudo, Pedro, João e um dos 2 Tiagos, que haviam 2 Tiagos. Mas esse movimento de pregar o Evangelho, nessa primeira onda de divulgação, não obedecia nenhuma coordenação, não obedecia nenhuma organização, não tinha nenhuma estrutura de divulgação. Baseava-se exclusivamente na vivência de cada um desses discípulos, agora apóstolos de Jesus, e acompanhados evidentemente da equipe dos benfeitores espirituais, foram em todas essas regiões divulgando os ensinamentos de Jesus e principalmente agindo. Então eles saíram com uma intenção de divulgar, mas não ficaram só na intenção, eles passaram a agir. Mas a divulgação carecia evidentemente de uma estrutura mais bem organizada. E aí então surgiu Saulo de Tarso, agora Paulo, depois da conversão na estrada de Damasco, ele então, trazendo todo o seu conhecimento, todo o seu empenho na divulgação, que até então ele fazia do judaísmo, ele reverteu todo aquele conhecimento, tudo quanto ele havia aprendido por ocasião da sua formação religiosa, ele então focou tudo aquilo para a divulgação dos ensinamentos do Cristo. E então começa uma fase nova na divulgação. Foi graças então a Paulo, que é conhecido como o apóstolo dos gentios. Gentios são os não-judeus. É que os ensinamentos, o Evangelho de Jesus começa então a se esparramar por todo o Império Romano, principalmente o Império Romano. Todos os apóstolos que saíram na divulgação, como nós já sabemos, todos eles acabaram enfrentando então o martírio, e em nome da vivência do cristianismo, todos eles então foram de forma violenta, sofreram então a morte. Uns foram esfolados vivos, outros decapitados, cada um experimentou um martírio diferente em relação ao outro. O único que não experimentou martírio até a morte foi João o Evangelista, como havia prognosticado Jesus. Mas Paulo então chega e ele começa a perceber ali em Jerusalém que o que se buscava fazer com os ensinamentos de Jesus era ensinar o cristianismo, os ensinamentos de Jesus, para os judeus. E ele tinha uma cabeça diferente. Ele imaginava que aquilo não era para ficar restrito ao povo judeu. Ao contrário, atendendo ao comando de Jesus, aquilo devia ser divulgado pelo mundo todo. E ele então começa a divulgação do cristianismo, envolvendo todas aquelas regiões por onde haviam passado os apóstolos iniciais de Jesus, mas com uma outra cabeça.
ele viu como era a organização, ele sabia como era a organização no judaísmo. Então você tinha o templo central em Jerusalém e haviam as sinagogas. Então era exatamente isso que ele buscava fazer. Levava a cada um desses locais por onde haviam passado os apóstolos iniciais, levando ali essa organização. Então, como havia no Império Romano um espalhamento também do povo judeu, havia sinagoga em várias cidades, várias regiões do Império Romano. E ele pegou a mesma organização, a mesma estrutura e começou a colocar para o cristianismo. Então ele saiu a divulgar a mensagem de Jesus, o ide e pregai. E ele fez então um total de 4 viagens. 4 viagens, visitando todo o entorno do Mediterrâneo e mais ainda a Ásia Menor. Só não foi até a Espanha porque morreu antes. Mas ele percorreu um total de 15 mil quilômetros. A pé, a maioria deles a pé. E ele então fazia o quê? Em cada localidade daquela, por onde havia passado os apóstolos iniciais de Jesus, ele ali fundava uma igreja. Mas nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque igreja, na época de Pedro, na época de Paulo, até pelo menos por volta do século III, não tem o significado do que tem hoje para nós. Nós falamos igreja, nós imaginamos um prédio, com aquela construção e tudo mais. Não. Igreja, originalmente, ou na palavra original, vem do grego eklésia, e significa assembleia, congregação de pessoas. Então ele foi formando grupos, comunidades, em cada uma dessas regiões. Então ele ia pessoalmente, construía aquele núcleo que se reunia onde? Nas casas das pessoas. É exatamente como o evangelho no lar, que nós temos o hábito de fazer em casa. Eles faziam o evangelho dentro da casa de cada um deles, não tinha uma igreja. Os primeiros prédios voltados para a igreja ocorreu no século IV, início do quinto século, quando então começaram a construir prédios específicos para se reunirem os cristãos. E ele assim o fazia. Mas, da mesma forma como eram feitos no judaísmo, ele nomeava ou ele escolhia algumas pessoas responsáveis por aquela atividade, que ele chamava de presbítero. Então tinha o presbítero, e ele tinha um padrão muito rígido para escolher aquele que ficaria como responsável ali. Ou então, a exigir das comunidades, quando fundavam outras assembleias, outras igrejas nas regiões em volta, que o presbítero tivesse alguns padrões de qualidade. Principalmente a capacidade de ensinamento era um dos itens mais exigidos. Que tivesse uma boa conduta moral, que amasse a sua família. Então vejam como ele estabelecia um critério de seleção para formar o responsável por aquilo. E era em cima desses presbíteros que ele então se organizava, com o qual ele mantinha contatos. E inspirado pelos benfeitores, nós estamos baseando tudo isso no livro Paulo e Estevão, do Emmanuel. E ele fazia o quê? Ele escrevia cartas, já que ele não podia mais estar presente, porque essas viagens todas foram entre o ano de 43 até o ano de 60. E ele escrevia cartas para essas igrejas, para essas assembleias. Então nós vamos ver carta aos Efésios, cartas aos Tessalonicenses, e assim por diante. Ele escrevia cartas para cada uma dessas localidades, com qual objetivo? É muito interessante, se nós formos pegar cada uma dessas cartas, ele tem um objetivo muito claro. Às vezes é corrigir alguma distorção que ocorre ali. Às vezes é modificar a forma deles pensarem os ensinamentos de Jesus. Muitas vezes
essas assembleias, essas igrejas, eram formadas uma pequena parte, muito pequena, por judeus cristianizados, né, que haviam mudado a sua religião para o cristianismo. Mas haviam muitos que professavam as religiões, principalmente do império, né, da religião, seja grega, seja de própria Roma, onde não era monoteísta. Eles simplesmente se baseavam em conceitos totalmente diferentes do judaísmo e também do cristianismo. Então, ele levava a essas comunidades, levava os ensinamentos de Jesus, coordenava a interpretação desses ensinamentos, evitava a mistura. Ele também esclarecia desavenças que haviam entre as pessoas que formavam esses grupos. Não era homogêneo, nunca foi homogêneo. A humanidade não é homogênea. Cada um tem uma forma muito particular de ver as coisas, principalmente quando se trata de algo não tangível, imediato, concreto, é alguma coisa abstrata. Falar em amar o próximo, na vida futura, isso está muito distante de todos nós, principalmente em função do conhecimento anterior que essas pessoas tinham, de não haver essa preocupação. Então, era isto que ele fazia. Ele escrevia cartas com o objetivo de corrigir desvios, evitar a perturbação ou a corrupção dos ensinamentos de Jesus, que algumas igrejas faziam agregando a algum dos seus hábitos em relação aos costumes que eles tinham, seja cultural, seja religioso, das suas religiões anteriores. Era essa a grande preocupação dele. Mas tem uma das cartas, e essa que nós vamos centrar os nossos comentários. Não é centrar os comentários. Nós vamos buscar utilizar como ponto de partida para as nossas reflexões. Ele percebeu, nas dúvidas que chegavam nas cartas que ele recebia dessas igrejas, dessas comunidades, ele percebeu um problema muito sério. Ele havia percebido, por exemplo, que era muito mais simples você falar do cristianismo para as pessoas que eram judeus. Porque eles partiam de uma base muito sólida do conhecimento de Deus e da vida que deveriam levar. E ele percebeu que uma grande quantidade de judeus cristianizados começavam a abandonar essa mudança de comportamento. E ele, por ter sido judeu, como nacionalidade, e ele entendeu aquilo de uma forma muito, muito empática. Então ele fez uma carta muito especial. É carta aos Hebreus. Não se dirigia a uma única igreja, mas era dirigida esta carta a todos os hebreus que participavam de todas as igrejas da qual ele havia fundado. Então essa carta foi despachada para várias localidades do Império Romano. Por quê? Porque os judeus se sentiam encurralados. Eles se sentiam abandonados. Eles se sentiam rejeitados. Eles não se sentiam bem-vindos. Eram rejeitados e perseguidos pelos judeus das comunidades onde eles viviam. E eles então eram afastados. Não podiam mais conviver com os antigos amigos, com os antigos parentes. E Paulo se lembrou que ele fora expulso da sua casa pelo próprio pai,
quando ali chegou pedindo ajuda, colaboração, porque ele se sentia desorientado. Afinal, ele passara a vida toda com um ensinamento, mas agora o seu coração, a sua mente, a sua alma se abria para um novo ensinamento. Ele trazia incertezas, angústias no seu coração. E o pai o expulsou de casa. Ou você retoma o judaísmo, ou está afastado da minha convivência. Era isso que acontecia com os judeus que se cristianizavam. E eles sofriam muito, porque não eram aceitos por aqueles pelos gentios, os não judeus, que estavam aprendendo o cristianismo, e eles tinham dificuldade, porque eles tinham outra cabeça. Eles não pensavam como eles encaravam Deus, era totalmente diferente. Então eles se sentiam perdidos, completamente perdidos, como Paulo se sentia perdido. Então ele fez uma carta com muito carinho, com muito amor, tentando levantar o ânimo de todos eles, mostrando claramente que Jesus era uma nova aliança, que ele veio em nome de Deus e que ele representava uma nova aliança. Era ele, ou através dele, através dos seus ensinamentos, que nós deveríamos substituir todo aquele aprendizado, aquela base estruturada que eles tinham, de o que é cada função do sumo sacerdote. Jesus passou a ser o sumo sacerdote da nova aliança. E assim por diante. E com isso, Paulo sentiu a empatia pelo sofrimento daqueles irmãos, ele fez essa carta com muito carinho. E ela se disseminou por todo o Império Romano, buscando alterar o desânimo que essas pessoas sentiam, porque eles eram perseguidos. De todas as formas eles eram perseguidos, eles se sentiam isolados. Esta é a base da qual Emmanuel começa o nosso capítulo. Eu gostaria de utilizar esta carta aos Hebreus para nós compartilharmos as reflexões que fizemos em torno das palavras do Paulo. Quase 2000 anos já se passaram em relação a esta carta de Paulo aos Hebreus, levantando-lhe os ânimos, mostrando que eles não estão abandonados, que todo o infortúnio social, econômico que eles enfrentavam era temporário, que era uma forma deles poderem fixar o conceito de Jesus, o Evangelho de Jesus. Os dias de hoje não são diferentes daqueles dias. São dias muito difíceis. São dias extremamente difíceis. Como Jesus falou no sermão profético, onde algumas denominações religiosas chamam o sermão das dores. E Jesus diz: nesta época, quando vierem as dores, Mateus, capítulo 24 e 25, ficará claro que nunca antes ocorrerão tantas dores como nesses dias. E para deixar claro, Jesus enfatiza: e depois que este período passar, nunca mais ocorrerá tantas dores como nesse período. A humanidade há milênios vem se debatendo quando será
ou quando ocorrerão esses dias profetizados por Jesus, que seriam os finais do tempo, o fim do mundo. E o Espiritismo, assim como a carta de Paulo aos Hebreus, vem trazer para todos nós a informação. Nós já estamos vivendo esses momentos. Alguns estudiosos do Espiritismo, do movimento espírita, dizem que esse momento de dores começou no dia 4 de julho de 1789, com a queda da Bastilha e a Revolução Francesa. E ela segue firme e forte, nos afetando diariamente. Em 1789, houve uma revolução na França, como vocês sabem, mas o objetivo delas não era só romper com o poder político e administrativo do imperador, né, do rei da França. O objetivo era maior, era mais profundo. O objetivo que chamou a população era colocar fim ao reinado. E por isso todos eles foram mortos. Toda a família real foi morta. E o povo iludido, ou na ilusão de que agora tudo modificaria, aceitaram esta mensagem. Mas havia uma outra mensagem por baixo. Eles queriam o fim da religião. E nesse período, de 1789 até 1803, mais de 30 mil religiosos foram mortos em toda a França. A Basílica de Nossa Senhora de Notre Dame foi desfigurada, não era mais uma igreja. Passou ali a ser um armazém de armas, de pólvora. Acabaram. Pela primeira vez na história da humanidade, um grupo de pessoas tentou viver sem Deus. Deus não era mais necessário. Deus era um engano, era uma ilusão. Nunca ninguém havia visto Deus. Se existe o mal, onde está Deus? E aí então eles começaram, com vários intelectuais, a montar um novo sistema. Um sistema materialista, utilitarista, baseado somente nas percepções dos nossos 5 sentidos. A felicidade é aqui, não existe nada depois. Começou de uma forma muito discreta, mas forte, e o resultado está aí. Este é um mundo aí fora. É um mundo sem Deus. Eles tentaram matar a religião, não conseguiram, porque a religião era muito bem estruturada, mas eles conseguiram algo horrível, terrível. Eles mataram a espiritualidade. Eles mataram a confiança que nós tínhamos na espiritualidade. As religiões continuam pregando conceitos teológicos, dogmas, mas não trazendo a libertação para as criaturas. E as criaturas presas entre dogmas e conceitos teológicos de um Jesus que não corresponde à realidade, acabaram se afastando. Não aprenderam com os ensinamentos de Jesus, não adoraram a Deus e a Mamon. E nós começamos a adorar a Deus aos domingos e a Mamon nos outros dias da semana. E o resultado está aí. Um resultado onde o sofrimento nunca foi tão palpável
como é nos dias atuais. Nós, ou a grande parcela da humanidade, está dividida atualmente. Jonas vem dizer no livro O Homem Integral que nós nos dividimos basicamente em 4 grandes grupos. Se nós pegarmos os ensinamentos de Kardec, ele vai dizer assim: quando chegar esses momentos das dores, serão observados de forma muito simples. A humanidade se entregará ao desespero, porque não existe nada a lhe sustentar as angústias, e vai se entregar ao suicídio. E ele diz, 1860, ele diz, até as crianças irão suicidar-se. E é o que nós estamos observando. A Organização Mundial da Saúde está com um programa onde considera o suicídio como uma doença, uma epidemia a ser tratada e ter uma abordagem terapêutica por parte dos países. E ele vai dizer mais. E ele diz, nesse capítulo chamado A Regeneração da Humanidade, e ele vai dizer assim: a quantidade de transtornos mentais será muito grande, nunca visto antes. E é exatamente o que nós estamos observando hoje. A estatística da própria Organização Mundial de Saúde diz que 8% da população mundial, nós estamos falando aí em quase 640 milhões, é isso? Isso, 640 milhões de pessoas que têm algum distúrbio, algum transtorno de fundo psiquiátrico. Principalmente a ansiedade. Ansiedade em primeiro lugar, depressão em segundo lugar. O Brasil é a sociedade, é a cultura, é o país que tem o maior número de ansiosos. E eu não estou falando de ansiosos autodiagnosticados, nós estamos falando das estatísticas da própria Organização Mundial, do próprio Ministério da Saúde, que considera somente portadores de transtorno de ansiedade generalizada, aqueles que têm diagnósticos de psiquiatra e são tratados. No Brasil, beira os 10%. Quase 20 milhões de pessoas no Brasil sofrem de transtorno de ansiedade generalizada. Esse é o resultado da falta de Deus na nossa vida, da falta da espiritualidade em nossa vida, independente da religião, até mesmo sem religião. O que importa é nós estarmos vinculados ao mundo espiritual, acreditarmos na possibilidade de auxílio que deles recebemos. E nós não temos uma ideia exata do que representam essas pessoas que enfrentam esses transtornos. Para nós termos uma ideia mais exata, nós teríamos que suspender todos os remédios de tarja preta por uns 3, 4 meses. E aí nós teríamos uma ideia exata do que está acontecendo aí fora. Mas graças à generosidade de Deus, existem esses remédios que vêm ajudar. Eu não faço nenhuma propagação contra os remédios, não é isso. Estou querendo mostrar que às vezes não é algo muito claro que nós não observamos, porque existe um lenitivo que está segurando um pouco isso. Bem ou mal, segura um pouco isso. O terceiro grupo são daqueles que, mesmo os vivos, estão mortos. Eu sempre fiquei pensando nessa passagem, mesmo os vivos estão mortos. Basta olhar para as Cracolândias. São pessoas que vivem,
respiram, mas estão mortos. Não encontram nenhuma perspectiva, não tem nenhuma perspectiva para poderem abandonar e sair dessa situação. Mas existe um quarto grupo. É o quarto grupo. Vou até usar o dedinho mindinho, porque é o grupo mais pequenininho. Nesse grupo, graças a Deus, estamos todos nós. Nós somos como os hebreus da época de Paulo. Estamos cercados por todos os lados. Vivemos numa sociedade e com ela aprendemos alguns conceitos que foram impingidos em nossa formação e que hoje temos dificuldades de abandoná-los. Mas aqui estamos, num domingo, onde a temperatura nos convidaria a estarmos em locais diferentes, fazendo coisas prazerosas. E entendemos que essa é a ilusão do bem-estar. Jesus também nos disse que esses dias seriam muito difíceis. Muito difíceis. Mas é a vontade de Deus. Não porque Ele acordou com vontade de fazer isso. Porque os bons espíritos, o que eles medem em nós, é a capacidade de nós resistirmos aos sofrimentos. Por isso que essas pessoas vão abandonando, se entregam ao materialismo, se entregam às drogas, fogem do mundo, desistem de enfrentar a realidade, buscando ilusões, ou tentando ter um controle sobre a situação. Não dá para ter controle. O portador de transtorno de ansiedade generalizada, ele quer ter um controle sobre a sua vida. Não existe isso. A vida não permite que tenhamos esse controle. Nós temos que encarar os acontecimentos sob um outro aspecto. É esse aspecto que Jesus vem nos ensinando. E nós estamos relutantes em aceitar. Por isso sofremos. E eles medem assim. Somos criaturas frágeis. Muito frágeis. Então, se nós ficarmos submetidos a esse sofrimento por muito tempo, nós abandonaremos. Então, a espiritualidade, em nome de Deus, procura encurtar esse tempo. Encurtar. Jesus disse, se Deus não encurtasse esse tempo, praticamente todos desistiriam. Então, o tempo de sofrimento é encurtado, mas aumenta a intensidade da dor. Porque uma dor intensa, por pouco tempo, nós temos capacidade de suportar. Mas uma dor de intensidade média, por muito tempo, nós não temos condições. Então, por isso que existe essa intensificação nas dores. Foi muito bem pensado. E por isso é que eles estão aí. Durante toda a história da humanidade, os espíritos trevosos, aqueles que semeiam o mal, o ódio, pelo ódio, eles vêm ocasionalmente. Raramente a espiritualidade os colocam juntos.
Bastou colocar 2, 3 deles juntos na Segunda Guerra e nós tivemos toda aquela confusão. 3 pessoas que chefiaram um movimento de rebeldia contra todo o resto do mundo. Mas agora chegou um momento muito grave. Uma grande quantidade, uma enorme quantidade deles estão aqui presentes. Estão à nossa volta. Praticamente todos os países têm esses representantes, todas as sociedades, todas as culturas, todas as religiões, eles estão presentes. Mas por quê? No Evangelho segundo o Espiritismo, os bons espíritos vão nos dizer: Deus permite que dentre vós existam os criminosos para que eles vos sirvam de lição. Mas o que será que nós temos que aprender com esses espíritos cruéis? A maioria deles psicopatas, sociopatas, não se preocupam com nada que afete as dores dos outros. Eles estão preocupados somente em atingir seus objetivos, trazer ou agir de forma que isso lhe produza prazer. Só isso. Mas o que nós temos que aprender com eles? E aí está a base da carta de Paulo. Nós temos que enfrentar essas situações para desenvolver qualidades que nós ainda não possuímos. Nós não temos qualidades. E só vamos desenvolvê-las sendo submetidas a essas dificuldades. Logo, essas pessoas que aí estão fazendo estas crueldades inomináveis são instrumentos da bondade de Deus para desenvolver em nós qualidades que nós ainda não possuímos. Nós temos muita dificuldade de entender isso. Não é assim que nós queremos, mas é assim que Deus entende o melhor para nós. Um sofrimento mais intenso por um tempo menor, para que possamos então nos transformar. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nesse capítulo de amar os inimigos, ele vai dizer o seguinte: quando a presença desses criminosos não for mais necessária, eles irão expiar as suas crueldades em outros mundos, porque eles não são mais necessários. Nós aprendemos a lição que tínhamos que aprender. Nós desenvolvemos qualidades que nós não possuímos. Quais são as principais qualidades que nós temos que desenvolver? É simples, muito simples. Basta olhar para o que está acontecendo aí e ver qual entre aquelas que mais te incomoda. É ali que nós temos que centrar maior esforço. O ano de 2026 vai ser um ano muito difícil. Não só por tudo que está acontecendo lá fora, mas pelo que vai acontecer no Brasil. Divaldo tinha uma criatura que a bondade de Deus colocou ao seu lado para ajudar na obra que ele construiu. Chama-se, né? Nilson de Souza Pereira. Muitos de nós não o conhecemos. Ele era aquele que se escondeu da visibilidade para poder se dedicar à atividade na Mansão do Caminho. Divaldo viajava 212 dias por ano.
Quem cuidava da Mansão do Caminho era o tio Nilson. Em 2018, vamos lembrar, 2018, 5 anos depois da sua desencarnação, ele deu uma mensagem. Eu retirei só um pedacinho dessa mensagem. Ele vem dizer assim, deixa eu trocar de óculos, porque esse aqui não vai longe. Ele vem dizer assim, entre muitas coisas que ele aborda, ele vai dizer assim, 21 de novembro de 2018, é um momento de terríveis decisões no planeta terrestre. Lutas, conflitos, aproximam-se com certa ferocidade, com certa agressividade, tentando envolver a nação brasileira na triste lista dos países vencidos pelo ódio. É o ódio. É o ódio que vem consumindo todas as nossas iniciativas. Como o título do capítulo de hoje diz, sobre intenção e ação, nós temos uma intenção. A nossa intenção é fazer um mundo melhor. Mas o mundo melhor começa dentro de cada um de nós. Se nós não agirmos, mas o que é que nós podemos fazer? Nós podemos parar de odiar. O ano de 2026 será marcado por uma intensa disputa que buscará nos envolver. E por isso devemos estar preparados. E devemos assim, se permitam, uma recomendação dada por Allan Kardec no livro A Gênese, quando ele fala dos momentos que estamos vivendo. Existem aqueles que nós consideramos que agem corretamente e aqueles que nós reprovamos a conduta. O que nós não podemos fazer com relação àqueles que nós reprovamos a conduta é odiar. Mesmo sobre o pretexto de que eles estão errados. Mas a partir do momento que eu odeio, eu estou incluído na lista daqueles que estão equivocados. Jesus não construiu nada na sua mensagem baseado no ódio, mas sempre no amor, no perdão. Mas nós temos o hábito mental de tentar aniquilar tudo aquilo que nós não aceitamos. A intolerância, eu não sei se a intolerância é filha do ódio ou se a intolerância é a mãe do ódio. Não sei qual dos dois é que vem primeiro. Não importa. Nós estamos nos tornando cada dia mais intolerantes. Nós estamos voltando todo o nosso ódio para as pessoas que nós não aprovamos. Mas entendam, eles não produzem em nós o ódio. Não tem essa capacidade. O ódio está dentro de nós. Façamos um exercício simples. Se você está com alguma pressa e uma pessoa que vai no carro da frente começa a demorar para sair no farol ou andar devagar, o que nós fazemos? Protestamos. De que jeito? Buzinando. No próximo farol a mesma coisa, no próximo farol a mesma coisa, estamos buzinando. Aí,
ela vira à direita e vai embora e você vai reto. Ai, graças a Deus acabou. Aí aparece um outro. E nós fazemos o quê? Buzinamos. Entenda, não são eles. Somos nós. O ódio é nosso. Está aqui dentro de cada um de nós. Eles não são culpados. Eles são espelhos que mostram para nós o que nós realmente somos. Nós odiamos. Quanto mais rapidamente nós percebermos isso, teremos menor dificuldade em fazer o processo de transformação moral. Entender que eles só estão revelando as imperfeições que nós possuímos. Deus permite que dentre vós estejam os criminosos para vos ensinar uma lição. Nós não somos, vou repetir, nós não somos responsáveis, em hipótese alguma, pela transformação do mundo. Nós somos responsáveis exclusivamente pela nossa transformação. E a nossa transformação somente ocorrerá a partir do momento que nós identificarmos as nossas imperfeições. Se esse ou aquele grupo político, econômico, vencer as eleições, que não sejamos nós a ser envolvidos pelo ódio. Não participemos da campanha de ódio que ocorrerá. Porque nós somos esse grupo pequenininho, bem pequenininho, que nós estamos aqui com o objetivo de buscar a verdade que nos liberta, como disse Jesus. Que verdade é essa? É a verdade sobre nós. Não é sobre o espiritismo, é aquela religião, a outra, não. É a verdade sobre nós. Nós somos intolerantes. Nós odiamos. Sentimos raiva. A raiva é o ego ferido por não ver que as coisas aconteçam do jeito que nós queremos. O mais cruel de tudo é que o egoísmo não é parte integrante do corpo físico. Ele é nosso, é do espírito, é da alma. Quando morrermos, se nós não nos transformarmos, seguiremos odiando. É o que nós observamos nos obsessores. O que movimenta a sua perseguição é o ódio. O ódio é nosso, exclusivamente nosso. Lá fora é só o gatilho que vai revelar algo que nós já possuímos. Só isso. Assim como Paulo falou aos hebreus, nós estamos aqui repetindo, baseado nas cartas maravilhosas que o Consolador nos trouxe. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo domínio das suas más inclinações e pelo esforço que ele faz na sua transformação moral. O mundo lá fora não nos representa, mas nós temos que conviver com eles, porque nós temos que desenvolver qualidades que nós não possuímos. Somos sim intolerantes, raivosos, odientos, furiosos, orgulhosos, arrogantes. Não nos escondamos disso. Não existe justificativa. Ah, mas eu sou menos do que os outros.
Não tem problema. Mas a avaliação final será feita pela nossa própria consciência. Não leva em consideração tudo o que está acontecendo ali. Nós tivemos a oportunidade de identificar as nossas mazelas para poder corrigir. Então, antes de apontar o dedo, como alguém já disse, isso é tão infantil, mas eu acho interessante. Quando nós apontamos o dedo, tem um dedo para lá e 3 dedos virados para nós. Nós odiamos. E esse ódio é que nos dificultará a vida no plano espiritual. E se nós podemos pedir alguma coisa a Jesus, Ele nos avisou, Ele nos ensinou, reforçou os seus ensinamentos, trazendo o Consolador. Mas se nós pudermos pedir alguma coisa a Jesus nesse momento, imaginando que Ele estivesse aqui à nossa frente, ou ao nosso lado, segurando nesse instante as nossas mãos, nós pediríamos ao Mestre Jesus: amigo, compadecei-vos da nossa inferioridade. Compadecei-vos, Senhor, dos nossos hábitos mentais, adquiridos nas encarnações anteriores, e dos quais temos enorme dificuldade em dele nos libertar, substituindo-os pelos vossos ensinamentos. Generoso amigo, sê misericordioso com as nossas fragilidades. Permita, Senhor, que os benfeitores espirituais que operam em vosso nome, ao lado de cada um de nós, permita que possamos nos lembrar dos vossos ensinamentos, possamos nos lembrar de que os acontecimentos que envolvem a humanidade nesse momento é um divisor. É o momento, Senhor, em que revelaremos o que existe de pior e o que existe de melhor em nós. É o joio e o trigo competindo em nosso interior. Que o vosso amor, que a vossa misericórdia possa, Senhor, fortalecer as raízes do trigo, representado pelos vossos ensinamentos, que começam a nascer dentro de nós, e que eles possam crescer, ajudando-nos, Senhor, finalmente, a encontrar a liberdade das nossas dores, das nossas imperfeições morais, que tanto tem atrapalhado a nossa verdadeira felicidade. Envolva-nos, Senhor, no vosso amor. Envolva, Senhor, a humanidade afastada do convívio dos vossos ensinamentos. Apiedai-vos, Senhor, dos poderosos que levam sofrimento a uma grande quantidade de pessoas. São os falsos messias, os falsos profetas, que prometendo felicidade, nos iludem, nos enganam, fazendo-nos depois despertar em maior sofrimento. Abençoa-nos, Jesus. Que assim seja.